E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O que dá para nós trazer sobre esse que está sentado no trono, Pastor Igor? Aqui ele coloca, né? Olha só que interessante. A aparência dele é como uma pedra de um jaspe, né? Uma pedra meio que avermelhada, né? E de sardônica. Essas pedras estão na Nova Jerusalém. Sim. Pedras que também estão no peitoral ali do sacerdote, né? Ele está mostrando ali o ofício sacerdotal, né? Daquele que está sentado, né? E acima dele existe um arco celeste. Esse arco estava ao redor do trono, e esse arco é semelhante a uma esmeralda. Né? Então você está observando o seguinte aqui: a aparência desse que está aqui, e aí é que está o X da questão, né? Quem é esse que está aqui? Esse é aquele que é o que fez a aliança, porque o arco da aliança lembra a aliança que Deus fez com a terra, né? Através de Noé. Ó, tá vendo ali essa aliança que eu estou fazendo com a terra? Esse é o homem da aliança. O que está ali é o homem da aliança. O que está ali é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Noé. É esse que está ali, é esse que foi visto por Ezequiel, é esse que foi visto, né, pelo profeta Isaías. É o homem da aliança, o arco celeste. Né? A prova de que Deus fez uma aliança é o arco. Quando a gente olhar para o arco, a gente sabe que é ele que fez essa aliança. E esse também, além de ser o homem da aliança, era um homem que está vestido de vestes sacerdotais. Né? Tem muito mais outros versículos que vai complementar essas roupas desse, você deve ter lido já, né? Passou por esses capítulos aí. Né? Aqui é só mais um detalhe. Né? E a aparência dele, né? O rosto dele é um rosto que tem um fulgor, com uma pedra. Né? Então, esse que tem um rosto como fulgor, esse que tem um rosto, né, brilhante e que se assemelha às pedras do sacerdócio, esse sacerdote que está sentado no trono é o homem da aliança. É o homem que vai cumprir o seu propósito. Quando ele olha para então, olha que interessante, né? Ele diz assim: ó, quando vocês olharem para o arco da minha aliança, de você lembrar da aliança que eu fiz para vocês. Sim. Esse arco está 24 horas em cima do trono. Imagina. Ele o tempo inteiro está olhando para a aliança. O tempo inteiro. Aquilo não foge da mente dele. Por isso que o tempo todo a gente vai ver, por exemplo, em Salmos, vai estar dizendo, né, que os segredos da sua aliança é para aqueles que o amam. Né? Então, a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, está Noé incluso nisso aí também, está Davi incluso nisso aí também. Né? Você veja que são várias alianças que ele fez. Não tem só a aliança abrâmica, são várias alianças. E talvez por isso, não estou dizendo que seja isso, né? E talvez por isso o arco, né, celeste, ele tenha diversas cores. Verdade. Tá? Cada cor ali simbolizando uma aliança que ele fez com um dos nossos pais. Né, que tem a aliança davídica, tem a aliança abrâmica, tem a aliança com Noé, né, aliança com a terra. Então Deus fez várias alianças. E tudo isso fica ali, ó, na lembrança dele o tempo inteiro, né, lembrando ele essas alianças que ele fez. Né, e quem chega lá, quando vê o trono, vê a aliança. Verdade. Né, vai ver a aliança logo de cara. Né? Isso aí é aquele que fez a aliança. Né, e é inquebrável. A palavra de Deus diz que se ele abrogar a aliança que ele fez, ele deixa de ser Deus. Imagina. O que é impossível. Exato. Né? É uma coisa que eu tiro daqui, né? Eu sei que vocês têm muito mais para acrescentar aí. Não, perfeito. Irmão Wagner, o que pode trazer para nós aí? Então, só para complementar o primeiro versículo aqui, interessante, depois destas coisas, nós meditamos nas 7 igrejas devidamente alinhadas, acesas para a última semana. E depois destas coisas, aí o Senhor se mostra como aquele que vive e reina para todo sempre, para gerar em nós confiança, porque a missão é difícil, porque Ezequiel, dá para perceber que ele estava meio receoso. E no capítulo 2 de Ezequiel, depois daquela visão que ele teve no rio Quebar, muito semelhante a essa visão que João teve no trono, né? No verso 6 de Ezequiel 2,
Jesus falando para ele, ó, tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, antes dessa missão difícil, Deus se apresenta para Ezequiel com essa glória maravilhosa. Da mesma forma para João. Assim como Ezequiel come o livrinho, João também come o livrinho. E Jesus fala para João, é necessário que profetize novamente. Ou seja, as duas testemunhas, o candelabro, os 7 candelabros de ouro unidos como uma só peça, formando a menorá, tem que contemplar a glória de Deus. Tem que ter essa confiança, porque aquele que vive está conosco. Então, quando nós temos a consciência dessa aliança que Deus faz conosco, nós não tememos nenhum mal. Então, é só para complementar os detalhes, os irmãos já falaram muitas verdades aqui, eu não tenho nem nada que acrescentar, mas somente esse detalhe aqui importante para que nós possamos compreender que Deus está conosco nessa missão. Nada vai nos causar dano na primeira metade e na segunda metade, confiantes de que Deus vai fazer justiça para nós, ainda que percamos na nossa vida ou que sejamos protegidos no deserto. Mas nós precisamos, de fato, contemplar a beleza da santidade. O salmista, eu acho que ele não viu a santidade como viu Isaías, como viu Ezequiel, mas na percepção do Espírito, o salmista, ele escreveu aquele hino maravilhoso. Nós adoramos a Jesus na beleza da sua santidade. Então nós precisamos ter essa consciência em alta para que possamos ter confiança para cumprir essa missão no tempo do fim. Amém, amém. Só vou dar uma complementadinha aqui a respeito dessas pedras, antes da gente avançar. Eu fui pesquisar um pouco no Google para saber o que o Google poderia me trazer a respeito dessas pedras. E, por incrível que pareça, a pedra esmeralda, ela nos traz uma referência como clarão e raio. Um dos significados dela é clarão e raio, ou quer dizer, luz muito acesa, né? E por incrível que pareça, a outra pedra que se chama ali, né? Como é que é o nome? A segunda Sardônio. Pedra aqui. Sardônio. A outra Bíblia que eu tenho, uma outra tradução, nos traz essa tradução não como sardônio, mas sim como coralina. E aí fui pesquisar coralina, nunca tinha ouvido essa palavra. E diz assim, ó, cor como de carne, carne como de carne viva. Olha só que interessante, né? A referência desse personagem que nós sabemos quem é que está assentado neste